Meu bebê de 2 anos tem um nó do norte, conjunto ao Sol, Mercúrio e Urano, todos em Touro, na casa 5. Como auxiliá-lo nessa jornada? Além desses posicionamentos, seu bebê tem muitos outros posicionamentos no mapa, né? Que fazem parte dessa história toda. Eu não sei se você viu aqui nesses posicionamentos algum tipo de dificuldade. Se o nó do norte está em Touro, na casa 5, e o Sol também está em Touro, na casa 5, junto com o Mercúrio, isso significa que, né, o seu bebê ainda está desenvolvendo essas características taurinas, tanto indicado pelo Sol quanto pelo nó do norte. E se tem um nó do norte em Touro na 5, tem um nó do sul em Escorpião, lá na casa 11. Então, de que maneira, a pergunta é, como auxiliá-lo nessa jornada? Para começar, a casa 5 é a casa do aqui e agora. Touro é um signo do elemento terra, ou seja, das questões do mundo material. Então, em outras vidas, o seu bebê já vivenciou muito as situações de casa 11, não é? E do signo de Escorpião. O nó do sul em Escorpião, ele provavelmente a pessoa passou por muitas situações, a pessoa, o seu bebê, né, em outras vidas, muitas situações de perdas, de guerras, vamos dizer assim, de conflitos, inclusive conflitos sociais, já que casa 11 é uma casa de comunidade, então podem ter sido situações, né, que a pessoa se envolveu com política, né, foi um político em outras vidas, enfim, outros posicionamentos do mapa tem que reforçar, né, tem que confirmar esse tipo de comportamento, né, de personalidade, de experiências. Mas as experiências de casa 11, de planejar o futuro, enfim, inclusive o futuro da comunidade, de melhorias para a comunidade, e com esse nó do sul em Escorpião, pode ter feito isso de uma forma talvez muito envolvida com as questões de poder. Então, como eu falei, um posicionamento que pode indicar que ele foi político em outras vidas e ele teve que lidar muito com essas situações complexas da sociedade, de administração, em situações de guerra, em situações conflituosas, em situações complexas, né? Então, na vida atual, ele precisa desenvolver um pouco mais de senso de materialidade no aqui e agora. Então, basicamente, eu diria que o que você tem que ensinar para o seu bebê, e conforme isso é bom pegar assim, já, né, desde que é pequenininho, é claro que tem que entender todos os outros posicionamentos do mapa, mas já desde pequenininho, aprender a se desapegar das coisas do passado, aprender a desenvolver uma leveza, né? Uma busca pela paz, que é o que o signo de Touro como meta principal, e principalmente o olhar para o aqui e agora, que é casa 5 e não casa 11. Né? É claro que todos nós, eventualmente, vamos chegar lá na casa 11, né? Atuamos em sociedade, vivemos em grupos, não, mas isso tudo já foi muito vivenciado e talvez ele não tenha vivenciado as questões das pessoas mais próximas, né? Das pessoas mais do seu entorno, da família, desses núcleos mais próximos. E isso é um caminho que precisa ser desenvolvido na vida atual. Além disso, né, você diz que tem um Urano também ali na casa 5. Esse Urano também no sentido de ajudar a ser mais criativo e mais inventivo e menos apegado. Então, embora Touro
também seja um signo de um certo apego, Escorpião, ele se apega muito às questões do passado. Então, agora é meio que desapegar e, principalmente, usar a criatividade. E enquanto ele é bebê pequenininho, 2 aninhos, está começando a socializar, né, com as pessoas, e é importante que você ensine ele a brincar, a relaxar, a rir, a se divertir, a encontrar as coisas boas da vida, porque ele já viu muita coisa ruim em vidas anteriores. Então, hoje precisa trabalhar com isso, olhar para as coisas positivas e aquilo que vai lhe trazer calma, acalento, e vão ser as coisas do mundo físico material e não tanto as coisas do mundo espiritual. Mas a gente sempre precisa conciliar os dois, né? Então ele vai trazer essa carga emocional mais densa do nó do sul em Escorpião, e aí você tem que ir trabalhando para ele ir desenvolvendo esse lado mais lúdico, principalmente por estar na casa 5, né? Entender que tem toda uma vida pela frente, todo um potencial que tudo que você puder ajudá-lo a desenvolver de criatividade vai ser o que ele precisa para, vamos dizer assim, vivenciar esse mundo do aqui e agora com mais tranquilidade, com mais calma, com mais zelo e principalmente entendendo que as coisas se mantêm e que você precisa zelar pelas coisas, né? Fazer manutenção de tudo. Então, se tem um brinquedo, ele zelar por esse brinquedo e não ter também dificuldades em compartilhar, sabe? Porque o escorpião talvez não, eu não vou querer compartilhar porque eu posso perder isso. Então, aprender a compartilhar, aprender a olhar para isso como uma coisa boa, eu acho que é por esse caminho. Então, aproveita essa fase de bebê para principalmente ensiná-lo a olhar para o mundo aqui e agora com formas construtivas, né, de uma forma positiva e construtiva. Então, todo tipo de criatividade que você puder incentivar nele vai ser ótimo, e brincadeiras que construam, que montam, sabe aqueles brinquedos de construir, de montar, Lego, casinha, coisinhas, porque é esse mundo físico material e ver o resultado construído é que é importante para ele entender que sim, as coisas constroem, que você bota lá e que deixa, que fica bonitinho, né? Então, eu acho que é esse o que você mais pode extrair, né, de aprendizado para esse bebê nessa fase. Então, você pode fazer isso até a adolescência, né? Porque eu acho que dá para estimular muita coisa com esse Sol em Touro, Nó do Norte em Touro, Urano em Touro, tudo ali na casa 5. Então, é estimular bastante a criatividade, a brincadeira e a interação com outras crianças, né? Pode ser um pouquinho lento no início, talvez muito desconfiado, é uma característica que provavelmente ele vai ter, essa desconfiança das outras pessoas, mas é incentivar para que ele se relacione com outras crianças da idade dele, que brinque tudo, para ele ir se soltando aos poucos, ok?